O vídeo de hoje será um pouco diferente porque eu finalmente vou falar sobre uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. É uma série que eu assisto com muita frequência. Eu acho que todo mundo tem isso, né, com série, principalmente com série de comédia, que é aquela série que você assistiu há tanto tempo que você já decorou as falas e geralmente você assiste pra comer ou você assiste quando você só quer ver uma coisa engraçada, só quer ver algo leve. E comigo é a série Os Normais, a série nacional aí, incrível. Eu tenho até o box com todas as temporadas, de tão obcecado que eu sou por essa série. Enfim, amo demais. O curioso é que eu não acompanhei Os Normais quando ela estreou, até porque eu era criança, então não tive acesso a ela lá no começo dos anos 2000, mas depois de um tempo eu descobri essa série e fiquei realmente muito encantado. E é impressionante em como Os Normais consegue ser extremamente atual na sua comédia, apesar de algumas coisas, algumas falas, algumas piadas terem envelhecido mal, né? Porque sim, temos algumas coisas bem problemáticas em alguns episódios de Os Normais, mas tirando isso, eu acho que a série se mantém bastante atual em muitos aspectos, provando, né, que é uma comédia atemporal, não é aquele tipo de comédia que só vai fazer sucesso naquela determinada época. Inclusive, eu vejo muita gente falando que Os Normais é a Fleabag brasileira, né? Quando, na verdade, é a Fleabag que é Os Normais britânico. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre a série, sobre como ela foi feita, enfim, vou contar aí algumas coisas de bastidores. E se você não for inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever e também se você puder deixar o like, vai me ajudar bastante. Tudo começou no começo dos anos 2000, quando o diretor de núcleo da Globo, o Guel Arraes, que por sinal é o diretor do filme O Alto da Compadecida, outro filme aí maravilhoso, ele queria fazer uma série de comédia com o Luiz Fernando Guimarães, que na época estava em ascensão, né? A galera estava começando a conhecer ele, então ele achou que seria o ideal fazer uma série de comédia com ele. Foi então que dois roteiristas, o Alexandre Machado e a Fernanda Young, se reuniu com o Luiz Fernando Guimarães para pensar em uma série, em que tipo de série eles poderiam criar. Foi então que surgiu a ideia de fazer uma série sobre um casal de noivos, né, vivendo das mais diversas confusões. E nessa época, o Luiz Fernando Guimarães era muito amigo da Fernanda Torres. Eles tinham uma amizade ali bem bonita e ela estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha acabado de se divorciar e estava muito triste. E aí eles fizeram uma viagem para a África para ela poder ficar melhor e tudo mais. E nessa viagem eles se aproximaram muito, né? Tanto que em entrevistas o Luiz fala que eles já estavam muito próximos ali na viagem da África, tinha várias fotos deles juntos e tal. Então isso contribuiria muito para o cenário, né, para a série em si. E foi aí que em uma das reuniões o Luiz indicou a Fernanda para ser o seu par romântico na série. Ele teve que se esforçar bastante, já que a Fernanda na época, ela não era tão famosa, na verdade famosa ela sempre foi, mas ela não tinha tantos trabalhos assim. E ele achou que justamente por isso ia ser o ideal que fosse uma atriz não tão conhecida, porque se realmente fosse aquela atriz global e tal, fugiria um pouco da proposta da série. Foi então que em outubro de 2003 foi ao ar o primeiro episódio da série Os Normais, após o Globo Repórter. Então, ela é uma série que ela começou, né, no horário muito tarde, onde as pessoas realmente, a maioria no caso, estão dormindo, né, ou saindo e tal, como a sexta-feira. Então, a audiência, né, já era esperada que não fosse tão grande. E uma curiosidade é que Os Normais foi a primeira série feita aqui no Brasil em HD. Olha só que loucura. Mas enfim, inicialmente iria ser somente 12 episódios e eles não tinham pretensão de alongar mais a série, uma vez que eles achavam que não ia dar tanta audiência assim, justamente pelo horário. Só que, para surpresa de todo mundo, a série bombou e muita gente começou a assistir e começou a gostar. As pessoas na época se identificavam muito com aquele casal que eram completamente imperfeitos, então eles faziam coisas muito reprováveis e coisas que a gente faz durante o dia, no dia a dia e tudo mais, e as pessoas realmente se identificavam com aquilo, além, claro, de ser uma série extremamente divertida e engraçada. Inclusive, em entrevistas, eles falavam que as pessoas, elas diziam
que assistia a série enquanto se arrumavam pra sair, né, pra ir pra balada e tudo mais, porque geralmente o público dessa série é um público mais jovem, adulto, enfim. E como a série ia ao ar numa sexta-feira à noite, geralmente as pessoas criavam esse costume de assistir a série e depois sair. Então foi aí que eles perceberam que dava pra ir além e criaram mais 2 temporadas sobre os normais. E caso você tenha chegado até essa parte do vídeo sem ter visto a série, basicamente, Os Normais conta a história do Rui e da Vani, que são noivos há 5 anos. O Rui, ele trabalha no marketing de uma empresa e a Vani é vendedora de uma loja, só que ela sempre vai mudando de emprego. Ela tem o sonho de finalmente os dois se casarem, morarem juntos, mas acaba nunca dando certo. E aí, durante os episódios, que são episódios antológicos, ou seja, cada episódio é uma história completamente diferente, você não precisa assistir na ordem cronológica, acaba acontecendo das mais diversas confusões. Desde eles se infiltrarem em desfiles de moda, se passando por modelos e tudo mais, até mesmo um programa mais simples como fazer um fundi com os amigos que acaba se tornando uma possível suruba. E tudo isso recheado de muita confusão e muito desentendimento dos personagens. A série utiliza um elemento narrativo muito importante para a história, que é a quebra da quarta parede. Isso possibilita que os dois personagens conversem com a gente e falem o que estão pensando, e tudo de uma forma muito engraçada. Além, claro, de eles brincarem com a própria linha do tempo da história, sempre trazendo mini flashbacks para explicar algo, né? Geralmente eles estão tendo uma conversa, uma discussão, e para mostrar, né, para exemplificar aquilo, eles voltam no tempo para mostrar aquela parte da história. Além de ter um outro elemento também que eles usam às vezes, que é a vinheta. Eles usam uma vinheta de 15 ou 20 segundos, se eu não me engano, para pular um pouco a história, né? Para ir um pouco para frente. Ou seja, eles voltam no passado e eles vão para o futuro. É tudo muito engraçado. E todos esses elementos é utilizado de uma forma muito inteligente e muito sofisticada, mas sem perder a essência da série, que é uma comédia mais escrachada também. Geralmente tem até uma comédia pastelão. Então eles usam e abusam da comédia a favor deles e é muito bom ver isso. E como eu falei, tem algumas piadas na série que sim envelheceram mal, desde algumas piadas gordofóbicas, preconceituosas, enfim. Tem algumas falas realmente muito problemáticas, mas a gente tem que levar em conta que é uma série do começo dos anos 2000, onde muitas coisas eram faladas e até normalizadas naquela época, e claro, hoje em dia não cabem mais, e se obviamente eles fizessem, né, refizessem toda a série, muita coisa eles iriam mudar. Mas quando você tira isso, você tem uma comédia realmente muito boa, muito sofisticada, algo que não estava sendo feito ali na época, não existia nenhuma outra série igual naquela época. Tanto que muitos anos depois, quando as pessoas assistiram Fleabag, que é uma série que eu também amo, eles compararam aos normais, que já fazia uso da quarta parede na comédia desde o começo dos anos 2000. Uma coisa que é muito marcante em Os Normais é a química do Luiz Fernando com a Fernanda Torres, que é espetacular. Não tem como não falar que eles dois são um casal feitos um pro outro. E o curioso é que os dois atores nunca nem ficaram, ou pelo menos isso nunca veio à mídia, né, que eles tiveram algo, mas eram dois amigos ali curtindo, né, e dava pra ver que eles se divertiam muito nos bastidores. Tanto que a maior parte dos normais é improviso. O Luiz falou em uma entrevista que sim, eles tinham um texto, né, tinham um roteiro certinho, mas que os diretores eles davam muita liberdade para eles criarem ali na cena e tal, e eles contavam muito com a espontaneidade, então não tinham muitos takes, geralmente era feito um take, ou quando tinha algum problema técnico, eles tinham que repetir aquela cena, mas fora isso, eram cenas ali feitas na hora, e tudo muito improvisada. Tanto que no final de cada episódio tem uma cena que eles estão conversando. É basicamente uma conversa. Seja dentro do carro, seja no quarto, enfim, antes de dormir. E tudo aquilo é improvisado. Não tem nenhum texto, eles não estão decorando falas nem nada. Tudo aquilo tá saindo na hora e é muito legal ver isso. Além de diversos atores convidados que vão desde Murilo Benício, a Malu Mader, Regina Casé e vários outros atores aí super icônicos da nossa TV brasileira que acabam aparecendo na série. Na terceira temporada, inclusive, a gente tem dois personagens fixos, que é o Bernardo, interpretado pelo Selton Mello, e a Maristela, interpretada pela Graziella Moretto. São dois personagens que ficaram ali na história e se tornaram amigos do casal. A série teve apenas 3 temporadas
temporadas e eles decidiram parar enquanto faziam muito sucesso ainda. Eles falaram que houve um desgaste ali na comédia, eles não estavam conseguindo criar tanto, né? Eles achavam que se fizessem uma quarta temporada, talvez não seria do mesmo nível que as outras três. Eu acho isso muito honesto, eu acho isso muito incrível. A própria Fleabag, né? Ela parou na segunda temporada enquanto ainda estava muito boa. E é muito legal ver isso ao invés de ver uma série se arrastando aí por muitas temporadas e já perdendo a sua essência. Mas depois disso, houve dois filmes que é Os Normais, o filme do qual conta o início, né, do casal, quando eles se conheceram e tudo mais. E depois a gente tem Os Normais 2, que mostra o casal tendo uma crise ali no meio do noivado, né? E acabam tentando fazer um homenagem a Troy, e a gente vê todas essas confusões. Houve ainda uma discussão que eles teriam um terceiro filme, mas acabou nunca rolando. Inclusive há uma fofoca aí de bastidores que nunca rolou porque o dinheiro que eles iriam fazer esse filme, eles usaram para fazer Caceta e Planeta o filme, né? Enfim, isso eu acho um maior pecado, porque eu gostaria muito de ver um terceiro filme, né, dessa série. Mas eu nunca descarto a possibilidade de haver pelo menos um episódio especial aí daqui a alguns anos. Eu acho que seria muito, muito legal ver como o casal Ru e Vani estão. Além do box de DVD, você também consegue encontrar todos os episódios lá no Globoplay. E é isso, eu acho Os Normais uma série genial, uma série muito à frente do seu tempo, que demonstra que dá pra fazer muita coisa na comédia, que comédia pode ser sim uma obra bastante complexa, e eles já faziam isso lá no começo dos anos 2000. Eu sou completamente apaixonado pelos Normais e assisto sempre que der. Gente, de verdade, eu assisto quase todos os dias. Enfim, é isso, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês gostam de Os Normais, se vocês já assistiram, se vocês também são viciados nessa série como eu, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!